Olá, boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta segunda-feira, 11 de outubro de 2021, véspera de feriado. Você acompanha agora as notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja o destaque de hoje. Ex-jogador do Maricá Futebol Clube é assassinado a tiros em Araruama. Preso por engano há uma semana, família e amigos de Vinícius Mateus Barreto Teixeira, de 20 anos, vão às ruas de Macaé em forma de protesto no final de semana. Isso! Libertem o Vinícius, ele não merece isso! Justiça! Ele não merece isso! Justiça! Com a alta do combustível, a bicicleta tem se tornado o meio de transporte mais prático, rápido e saudável. O aumento da gasolina aí ajudou a gente bastante, a venda da bicicleta, manutenção da bicicleta, né? Tinha bastante gente que tinha bicicleta parada em casa, né? Cheio de poeira, enferrujado, veio para o esporte, conheceu o esporte, né? Começou a andar de bicicleta e assim foi. E o frio, hein? A temperatura espantou turistas das praias e a Defesa Civil alerta para mais chuva no interior. E no esporte, vamos atualizar as rodadas dos campeonatos da região. Agora no RJ Interior. E a Polícia Civil de Araruama investiga o assassinato do ex-jogador de futebol do Maricá no último final de semana em Araruama. Felipe Rojas tem os detalhes. Olha, Andréia, a Polícia Civil de Araruama já iniciou as investigações da morte do ex-jogador do Maricá Futebol Clube, Maico de Lima, de 28 anos, morto no último sábado a tiros no bairro do Buraco do Pau, em Araruama. O jogador foi encontrado em uma mata e o crime assustou muito os moradores. A Polícia Civil ainda não divulgou os detalhes para não atrapalhar a linha de investigação. Maico atualmente jogava no time de Arraial do Cabo e atuou na posição volante do Maricá Futebol Clube por 2 anos. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jogador. O time do Araruama permanece em luto e pediu o adiamento da partida que estava marcada para ontem. Ainda não se sabe o que teria motivado a morte do jovem atleta. Uma colisão entre 2 carros na Avenida 28 de Março, no centro de Campos, chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local no último sábado, porque um dos veículos acabou capotando. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que são 2 homens, recusaram atendimento médico. Não se sabe como o acidente aconteceu e o trânsito foi liberado após a retirada dos automóveis. Olha, um ônibus de turismo que seguia para Cabo Frio tombou na madrugada de ontem no quilômetro 775 da rodovia BR-040, na zona da Mata de Minas Gerais, e deixou 1 morto e 44 feridos, entre eles 6 crianças. E a Polícia Militar apreendeu drogas na rua Oswaldo Campos, no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama. Segundo a PM, 4 homens avistaram as viaturas e fugiram, deixando para trás 164 pinos de cocaína, 53 buchas de maconha e 104 pedras de crack. Todos os materiais foram encaminhados para a delegacia de Araruama e ninguém foi preso. Um policial militar lotado no batalhão de Cabo Frio se envolveu em uma briga de trânsito na madrugada de ontem na Avenida Beira Valão, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Segundo informações, tudo aconteceu depois de um acidente de trânsito que provocou uma discussão onde o policial sacou a arma e efetuou vários disparos contra o casal. As vítimas foram socorridas por equipe do Corpo de Bombeiros
e levadas para a unidade de pronto atendimento, na UPA do bairro do Âncora. O homem levou 2 tiros no abdômen, foi transferido e operado no hospital municipal, onde o estado de saúde é estável. Já a mulher levou um tiro de raspão na perna, foi atendida e liberada. O policial foi encaminhado para a DP de Unamar, distrito de Cabo Frio, onde foi ouvido e liberado. O delegado titular, Ronaldo Cavalcante, informou que as vítimas estão sendo ouvidas, que posteriormente o policial militar poderá ser preso. Um jovem de 21 anos foi preso na segunda-feira passada, que, segundo a família e amigos, a prisão foi por engano. No fim da semana, houve protesto contra a atitude da Polícia Civil e manifestantes foram às ruas em luta da liberdade de Vinícius Mateus Barreto Teixeira, de 20 anos, que está preso no centro de triagem em Benfica, na capital. Vamos acompanhar um trecho do protesto? Vinícius, ele não merece isso! Ele não merece Vinícius foi preso na empresa onde trabalha como assistente de logística em Macaé por associação ao tráfico de drogas. De acordo com os pais, a prisão ocorreu pelo fato, segundo explicações dos próprios pais, por Vinícius ter o mesmo nome de um traficante preso em Niterói no ano de 2018. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que informou, por meio de nota, que foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça por um fato ocorrido em 2017, quando a corporação estava subordinada à então Secretaria de Segurança. O caso, ainda segundo a Polícia Civil, está com a Justiça. Um grave acidente foi registrado na noite de ontem na rua Gastão Henrique Schuller, no bairro Aroeira, em Macaé. O motorista perdeu o controle da direção do veículo e colidiu em um poste de iluminação. Segundo informações, 3 homens estavam no interior do veículo e recusaram a ajuda de outros motoristas que passavam no local. As identidades das vítimas não foram identificadas. E você já enviou o seu vídeo do problema do seu bairro ou algum tipo de flagrante? Ainda não? Então envia pra gente. O seu problema é nosso. Começa agora. Olha, tem mais reclamação de falta de iluminação pública em Campos. O problema tem afetado vários bairros. Desta vez a reclamação acontece no bairro Tropical, na Baixada Campista. Moradores da rua Edgar Alvarenga reclamam da falta de iluminação pública em um grande trecho da rua. Segundo os moradores, as lâmpadas estão queimadas. Eles já entraram em contato com a Subsecretaria de Iluminação Pública, receberam que o pedido foi feito para o local, mas nada foi feito ao longo de 4 meses. A escuridão no trecho, ocasionado pelas lâmpadas queimadas, tem aumentado a sensação de insegurança dos moradores, que pagam mensalmente taxa de iluminação pública. Nós pedimos uma resposta à Prefeitura de Campos sobre essa situação, mas devido ao ponto facultativo, não recebemos nenhuma resposta. E o casarão dos Tabuadas, que ficava localizado na Avenida Rui Barbosa, no centro de Macaé, foi demolido no final de semana. O prédio não tinha mais utilidade e não houve os cuidados para a conservação. Décadas atrás, o local funcionou como hotel de luxo, sabia? Sendo palco de importantes encontros da história macaense. A demolição já vinha sendo discutido há anos, sendo motivo de várias manifestações que pediam a desapropriação. Em nota, a Prefeitura de Macaé informou que trata-se de uma propriedade privada, para a qual não houve tombamento por parte do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. A queda da temperatura veio de arrepiar, né? Não deu praia e nem cachoeira. Quem se programou para dar aquele mergulho teve que deixar para outro dia, né? Porque a chuva veio com força. De acordo com o Clima Tempo, a previsão é de céu encoberto
e temperaturas que não devem passar dos 23 graus durante todo o feriadão. Na região dos lagos, muitos turistas encararam as temperaturas mais baixas e o vento frio para curtir a Praia do Forte. Aqui em Macaé, na Praia dos Cavaleiros, a praia ficou vazia. E o friozinho veio com tudo. Então vamos saber como é que fica o tempo para esse feriado do dia 12? Em Campos, tempo fechado e chuva. Máxima 23 graus, mínima 19, 30 milímetros. Em Itaperuna, céu nublado e muita chuva. Máxima 23 graus, mínima 17, 37 milímetros. Em São Francisco de Itabapoana, dia sem sol e pancadas de chuva. Máxima de 22 graus e mínima de 19, 23 milímetros. Em Macaé, céu nublado e chuva. Máxima de 23 graus e mínima de 19, 40 milímetros. Em Cabo Frio, tempo fechado e chuva. Máxima 20 graus, mínima 18, 22 milímetros. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva intensa até quarta-feira. A chuva vem acompanhada de muitos raios e rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora. O volume de chuva pode chegar a 100 milímetros acumulados. A Defesa Civil alerta ainda para o risco de alagamentos e transbordamentos, queda de galhos e destelhamentos. E a chuva aqui não dá trégua, alguns bairros de Macaé ficaram alagados hoje à tarde. Na rua Aracaju, no bairro Novo Horizonte, e rua Argentina, no Campo do Oeste, as vias ficaram intransitáveis. Nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de Macaé para saber o que será feito nessa região, mas não conseguimos o contato. E agora é hora do esporte, aqui no RJ Interior. Olá, aqui no estúdio está Luan Campos, que vai manter a gente informado com os melhores lances nas rodadas dos campeonatos da nossa região. Boa noite, Luan. Boa noite, Andréia. E aí, antes de você começar, meu telefone não parava de tocar aqui, querendo saber, assim, pede ao Luan, lá da Aroeira, Carlos da Aroeira, falando assim, fala com o Luan para falar do meu timão ganhou. Agora eu não sei qual é o timão dele, cara. Você sabe, muito mais que um ganhou? Alguns ganharam, outros perderam. Então já responde pra ele aí, ó. E o eletrocardiograma? Passou? Passei, foi fácil, foi tranquilo. Eu também. Tô na área, Andréia. E como foi o final de semana dessa galera aí? Pra muitos foi de frio, mas se depender das rodadas não teve desânimo não, viu? O Glorioso encostou no líder, o Cruz Maltino se complicou pela Série B e já pela Série A, os rubro-negros venceram mais uma. Não é novidade mais, né? E o Tricolor empatou sem gols. Então vamos colocar a bola para rolar aqui no RJ Interior. De desacreditado, o Botafogo vem surpreendendo na Série B. Apesar da derrota na última rodada em casa no Newton Santos, o técnico destemperado, André, a recuperação veio após vencer um concorrente direto pelo G4. Acompanhe. Com o desafio de esquecer a derrota em casa para o Avaí, o Botafogo encarou o CRB novamente em confronto direto pela vice-liderança. Com começo discreto, a equipe cresceu na partida com a expulsão de Caetano, após a entrada violenta em Rafael Navarro, e viu a vitória mais perto. Os cariocas se lançaram ao ataque e abriram o placar aos 44, após cruzamento de Chay e chute de Marco Antônio. No segundo tempo, sem pressa no relógio e com um jogador a mais, o Botafogo se destacava. Apesar disso, a equipe do CRB não mediu esforços para partir em busca de um empate, mas não teve força suficiente. O Botafogo controlava a partida e, no apagar das luzes, num contra-ataque veloz, Varley tocou para Diego Gonçalves, que perdeu o tempo de bola e deixou Carlinhos de frente para o gol, fechando o placar. Botafogo 2-0. O Botafogo abriu 3 pontos de vantagem para o quinto colocado e está com a mesma distância para o líder Curitiba,
ou seja, 3 pontos, podendo assumir a liderança na próxima rodada. Só depende dele mais uma vez. Aliás, Botafogo, quando depende dele, não se ajuda. O Vasco foi encarar o Sampaio Corrêa no Castelão, cheio de esperança, após vencer na última rodada o Confiança, longe de São Januário. Mas a partida foi mais complicada do que se previa. Olha aí. Sabe quando a bola não entra? O Vasco encarou o Sampaio no Castelão em busca de uma vitória para subir em busca do G4, mas parou em muitas oportunidades desperdiçadas. O começo da partida foi marcado pela presença no ataque, mas poucas chances criadas. Ainda no primeiro tempo, em chance de gol, Luiz Gustavo foi expulso após a entrada em Gabriel Peck. O Vasco poderia aproveitar a superioridade, mas foi Pimentinha que deixou o jogo ardido em várias jogadas perigosas, dando trabalho para o goleiro Vanderlei. Então surgiu o gol do Sampaio, em escanteio de Nadson e cabeçada de Alain. Mesmo após o banho de água fria, o Vasco continuou partindo para cima do adversário, mas parou na barreira, ou melhor, no goleiro Luiz Daniel, que ainda defendeu o pênalti de Nenê no último lance, se consagrando na partida. Com esse resultado, a equipe vê a luta pelo acesso ficar mais difícil, apesar das 3 vitórias seguidas recentemente, com a chegada do técnico Fernando Diniz. A 5 pontos do G4, o Vasco encara agora o líder Coritiba, só pensando em uma vitória. E pelo Brasileirão da Série A, o Flamengo atropelou mais uma vez, o Fortaleza por 3-0 e se mantém vivo na briga pelo título. Confira. Nem mesmo com o time misto, o Flamengo deixou de brilhar. Precisando de uma vitória para continuar brigando pelo título, a equipe fez seu dever fora de casa. Em 20 minutos de supremacia, os cariocas fizeram o Fortaleza se encolher no campo defensivo com apenas 30% de bola, mas não conseguiram abrir o placar. Num primeiro tempo morno, o Flamengo precisava voltar do intervalo disposto a marcar. Apesar de sustos no início do segundo tempo, o Flamengo se reencontrou e marcou com Pedro, só colocando para o fundo das redes após escanteio. Michael, destaque da partida, 4 minutos depois, reencontrou as redes após rebote do goleiro adversário. Flamengo 2-0. 3 minutos depois veio o terceiro, em jogada bonita pela direita de Mateuzinho, encontrando Michael, que de novo deu números ao placar em bonita vitória do Flamengo. 3-0, longe do Rio de Janeiro. Com um aproveitamento de 80% à frente do Mengão, o técnico Renato Gaúcho dá esperanças ao torcedor pela briga do tricampeonato brasileiro, com 2 partidas a menos que o atual líder, Atlético Mineiro. Será que o título vem para o Rio de Janeiro, Andréia? Ainda pelo Brasileirão, o Fluminense empatou no último sábado contra o Atlético Goianiense em casa por 0-0. Empate sem gols. A torcida não está muito feliz com o desempenho da equipe. Com uma distância de 6 pontos do G4, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias. Vamos agora dar uma olhada na situação dos clubes? Vem com a gente, solta a tabela aí, Pedrão. O Botafogo, segundo colocado do Brasileiro da Série B, ganhou o CRB, concorrente direto no G4, pela última rodada. O Flamengo, segundo colocado do Brasileirão da Série A, está subindo e cada dia mais pertinho lá do Atlético Mineiro. Venceu o Fortaleza fora de casa por 3-0. O Fluminense, nono colocado do Brasileirão da Série B, um empate frio, amargo, igual no Rio de Janeiro, tá bem frio, contra o Atlético Goianiense por 0-0. E o Vasco caiu para a 8ª colocação no Brasileiro da Série B, perdeu para o Sampaio Corrêa fora de casa num jogo que vou te contar, hein? Agora a tabela do interior. O Americano, classificado na semifinal da Copa Rio 2021, primeiro jogo perdeu para o Pérolas Negras por 3-0, faz o jogo de número 2 dessa semifinal, André, com o Americano na Copa Rio, quarta-feira às 15 horas. O Carapebus agora vai para a segunda fase do Carioca Série B1.
e encara na primeira rodada o Campo Grande. Assim também o Goitacás, no Carioca da Série B1, né, encarando aí pela rodada de número 1 o Rio-São Paulo, e o Serra Macaense encara o 7 de abril pela rodada de número 1 do Campeonato Carioca da Série B1. Fim dos acréscimos, Andréia. A gente fica por aqui no esporte. Vamos torcer bastante pelos times do nosso estado e que venham os títulos aqui para o Rio de Janeiro, né? As rodadas estão decisivas. Muito obrigado a vocês aí pela companhia. Obrigado, Andréia. Obrigada a você. Valeu. Boa noite pra você. Olha, Boa noite. se cuide, viu? Seu coraçãozinho aí, tá? Ah, altas emoções ainda. Mas não vai embora não, porque a gente vai assistir uma matéria super interessante agora. Você tem economizado combustível? Ah, não tenho não. Não? Tá alto, né? Tá mas gasto. gosta de pedalar? Gosto bastante. Então essa matéria é pra você e pra todos nós, porque a gasolina tá muito cara, né, gente? Com essa alta do combustível, a bicicleta tem se tornado um meio de transporte mais prático, rápido e saudável. Vamos ver uma matéria agora, ó, show de bola, que vai tirar aquela bicicleta que tá enferrujada lá na sua casa, viu? Vamos ver. São tantos modelos, marcas e tamanhos diferentes que é difícil escolher uma. E essa variedade para atender um público exigente cresce cada vez mais. A pandemia aumentou a venda de bicicletas em todo o país. Hoje o perfil do ciclista são todos os níveis, né? Quem começou, foi para o nível avançado. Tem gente que não conhecia a bicicleta por causa da pandemia, não podia ir para a academia, né? Conheceu a bicicleta, não pode ir para a academia por causa de aglomeração. Veio, conheceu a bicicleta e engrenou. Quem não conhecia, continuou, né? E agora, cada vez, a bicicleta vem se aprimorando e o preço também. O preço também. E com a ajuda do combustível alto, né? A galera só quer andar de bicicleta agora. Então, o fluxo aumentou bastante. Segundo a Associação Brasileira do Setor, as vendas no ano passado cresceram 50% se comparado com 2019. A faixa de preço de bicicleta varia de R$ 1.890 a R$ 17.000, mas a bike que custa R$ 60.000. Opção para todo tipo de ciclista que gosta de adrenalina. Com o aumento do combustível, a bicicleta tem se tornado um meio de transporte mais prático, barato, além de saudável. Só que tem muita gente de olho, relatos de pessoas que foram assaltadas e que têm levado a investir em seguro. José de Souza que o diga, enquanto está desempregado, utiliza a bike para entregas de deliveries. Nunca foi assaltado, mas seus amigos sim. A princípio, graças a Deus, até agora não aconteceu nada, não. Mas dos amigos? Os amigos, alguns já tive relatos já que roubaram bicicleta, sim, entendeu? Mas, assim, a gente tem que estar prevenido, a gente tem que estar sempre atento ao que está ao nosso redor, né? Para não facilitar, né? Já tive casos também de pessoas de botar a bicicleta no condomínio, na garagem, não trancar, e a facilidade do ladrão entrar, burla o porteiro e consegue tirar a bicicleta. Só vai ver depois quando puxa pela câmera. O seguro de uma bicicleta varia entre R$ 300 a R$ 1.500. Quem não tem, prefere pedalar em grupos, uma forma de fazer amigos. Aí, ó, pelote aí, ó. Não é questão de fôlego. A modalidade esportiva te leva a uma fase boa da vida, bem simples, com rotas e lugares que só você vai entender. O RJ Interior desta segunda-feira vai ficando por aqui. Tem uma ótima noite. A gente se vê amanhã, com certeza, às 7 da noite. Beijo, tchau! Tchau, tchau. Essa onda assim.